Olá, bom, aqui é o Alexandre, diácono da Diocese de Santa Amaro, e estou continuando aqui aquelas formações breves sobre aquela nossa exortação apostólica do Papa Francisco de 2015, Amoris Laetitia. E hoje, neste vídeo aqui, estaremos falando sobre os capítulos 3 e 4 deste documento. O capítulo 3 se chama Olhar Fixo em Jesus, a vocação da família. E o capítulo 4 é o amor no matrimônio. Então, tentar falar brevemente sobre esses dois capítulos e como eles se relacionam entre si. O olhar fixo em Jesus, a vocação da família. Esse capítulo trata-se basicamente do que é a definição de família segundo o ponto de vista cristão. O que é uma família? Como ela nasce? Por que ela é uma verdadeira vocação cristã, diferente de uma simples realidade, um contrato que existe no mundo como qualquer outro contrato? Bom, a família, ele começa dizendo brevemente que bem claramente, na verdade, que é um dom, é uma realidade criada, né? Ou seja, é algo que Deus quis na sua liberdade de amor. Então, liberdade e amor andam juntos. Se Deus quis por um ato livre, ele quis porque ele amou, porque ele viu que isso era bom e ele viu que isso nasceu do coração dele. Então, realmente é um dom, é um presente de Deus que, de certa forma, imita no homem a sua imagem e semelhança do nosso Criador. Deus também é uma família, não exatamente igual à nossa família, mas é uma família eternamente. Ele é um pai que eternamente gera um filho e existe uma pessoa que é o amor entre esses dois, o pai e o filho, e nessa entrega total de um pelo outro, desde toda a eternidade. E então, quando Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, como nós vimos no capítulo 1 do Gênesis, parte da imagem e semelhança que o homem e a mulher têm em relação a Deus, é o fato de que a sua vocação está inclusa numa vocação de entrega de amor, como o filho que se entrega ao pai e é o pai que se entrega ao filho numa entrega de amor. E dessa entrega de amor entre o homem e a mulher surge também uma outra pessoa, que é o filho ou a filha, os filhos. Então, assim como o Espírito Santo, ele é inspirado dessa entrega, dessa doação de amor do pai pelo filho. Claro que é uma entrega distinta da nossa entrega, né? Porque não é uma entrega que envolve a materialidade, o tempo, a sexualidade, mas é uma entrega total. Assim como o homem e a mulher entregam-se totalmente um ao outro, de corpo e de alma, e dessa entrega total, desse amor, surge uma outra pessoa. Então a família é um dom, é uma realidade criada, é uma graça de Deus e que nos torna semelhante à eterna família da Santíssima Trindade. Mas a Bíblia não é inocente, e nós sabemos muito bem disso, que apesar do ser humano ter essa imagem e semelhança de Deus, de certa forma a gente perdeu, manchou essa semelhança com Deus. Não a nossa imagem, nós continuamos sendo a imagem, mas a semelhança nós perdemos com o pecado original, o pecado dos nossos primeiros pais. Então, desde o início, se mostra que a família foi uma realidade que precisou de redenção e que havia muitas sombras, né? E a gente viu isso no vídeo passado a respeito de toda a realidade sombria que aparece no Antigo Testamento da família, dominação, violência e assim por diante, poligamia, uso dos outros. Como entender para a nossa realidade cristã a família? Então, quando nós fomos evangelizar as famílias, quando nós fomos olharmos para a nossa própria família, como ela nasceu no sacramento do matrimônio, o que é? O que é, em essência, o sacramento do matrimônio? O que é a vocação da família? Colocando bem simplesmente, o sacramento do matrimônio e a vocação da família é basicamente a presença de Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, na união daquelas pessoas que estão ali. É isso que é uma família. Uma família é uma união de pessoas em que está presente o Cristo verdadeiro, ressuscitado. Aquela pessoa que nasceu há 2000 anos atrás, viveu, fez milagres, ensinou e morreu numa cruz e que ressuscitou, foi visto pelos apóstolos, tocaram suas chagas e que enviou seus apóstolos pelo mundo inteiro para batizar, pregar o evangelho, celebrar a Eucaristia e os demais sacramentos. Então, para que ele pudesse estar realmente presente em todos os aspectos da nossa vida, inclusive na nossa família. É isso que é o sacramento do matrimônio, no fundo. É essa centralidade de Cristo em meio aos noivos. E ele que dá a força para que eles se doem a si mesmo um ao outro, para que carreguem a sua cruz, para que se levantem, para que se perdoem.
é uma realização da nossa vocação batismal. Então não é uma especificação. Todos nós somos batizados, temos a vocação à santidade, mas temos a vocação específica de realizá-la na nossa família. Nós realizamos essa vocação batismal na família. A vocação batismal, conformados a Cristo, Cristo é o ungido. Quem era ungido eram os profetas, os sacerdotes e os reis. Então nós também, como ungidos no nosso batismo e no crisma, somos também formados profetas, sacerdotes e reis, todos, inclusive os leigos. Os profetas eram aqueles que tinham intimidade com a palavra de Deus e anunciavam, tanto escutavam quanto anunciavam essa palavra de Deus para os outros. Também na família, nós somos também chamados a escutar o que Deus tem para falar, para a nossa vocação dentro daquela família, escutar o seu evangelho também, e também anunciar esse evangelho para os outros, para a esposa, para o esposo, para a esposa, para os filhos, e o evangelho, aquilo que a igreja ensina, mas não só isso, também a formação ética, nas virtudes, a formação humana para os filhos, tudo isso faz parte da nossa vocação de profeta, que recebemos no batismo e que nós realizamos na nossa família. A vocação sacerdotal. A vocação sacerdotal, como que se realiza na família? Bom, o sacerdote é aquele que oferece sacrifícios, que torna Deus presente em meio ao povo. E todos nós somos chamados a sermos sacerdotes. Em especial os leigos exercem esse sacerdócio quando fazem oração, principalmente a oração na família, principalmente quando participam da Santa Missa Dominical, também quando oferecem um sacrifício da sua vida, do seu trabalho, dos seus sacrifícios do dia a dia. Tudo isso é sacrifício que pode ser oferecido a Deus, unido ao sacrifício de Cristo. E por fim, o rei. Mas o rei cristão é o rei como Cristo é rei, não o rei como os reis do mundo. É um rei que serve aos outros, é o rei que lava os pés dos discípulos. E na família, nós somos chamados também a servir uns aos outros dentro da família e também aqueles que estão fora da família, a família missionária, aquela família ativa na sociedade, né? Não só fechada em si mesmo. Então o rei é aquele que serve, o rei como Cristo que é rei, cujo trono é a cruz e a coroa é de espinhos. A igreja é uma comunidade de famílias, ela é assim, nela é gerada a vida, é construída, a casa se constrói, uma casa, o ser humano ele é co-criador com Deus, é o lugar da catequese dos filhos. Então é uma verdadeira vocação. Nós temos que pedir a Deus essa vocação e pedir que também Ele aguarde. É uma união total na família e assim como na Santíssima Trindade, é uma união que não gera dissolução, quer dizer, que não dissolve a individualidade de cada um. Então cada um continua sendo ele mesmo, embora está intimamente unido ao outro. Assim como o pai e o filho estão intimamente unidos, e ao Espírito Santo, né? Intimamente unidos uns aos outros, mas o pai ainda é o pai e o filho é o filho. O pai não é o filho, nem o filho é o pai. Então, embora eles estejam extremamente unidos em comunhão, é a mesma coisa na família. O esposo e a esposa estão totalmente unidos, são uma só carne, a sua entrega de amor total gera vida aos filhos, mas nem os filhos são posse dos pais, nem a esposa é uma posse do marido, nem o marido posse da esposa, e um não pode absorver o outro totalmente anulando a sua individualidade, muito embora exista a união. E é por isso que existe na família a realidade da ternura. E nós vemos, já desde o Antigo Testamento, como Deus tem ternura pelo seu povo, ele se compara àquela mãe que amamenta seus filhos, né? Mesmo Jesus fala da imagem da galinha que juntava os pintinhos debaixo das asas. Então Deus tem ternura pelo seu povo, ele se arde em ternura pelo seu povo. E é assim que essa realidade da ternura deve existir também na família. Não é uma união fria. E nessa ternura é um caminho que se vai junto com Cristo. Nenhuma família nasce pronta. Ela nasce preparada para caminhar. E nesse caminho de aperfeiçoamento se vai se crescendo, vai permitindo que Cristo purifique aos poucos a cada um dos noivos, também a cada uma das pessoas, os filhos. E a vocação missionária que se faz na igreja, na família, se faz buscando as sementes do verbo, o semina verbi. Então se busca nas famílias, mesmo naquelas que têm situações irregulares, se acolhe e tenta se convidar ao sacramento, sempre buscando levar o modelo da família de Nazaré, mas se busca essas sementes do verbo para que a partir delas, aquelas pequenas coisas boas que já existem ali, a partir delas se possa fazer um anúncio do evangelho e levar aquela união a crescer. Então é isso, eu falei um pouco demais do capítulo 3, no próximo eu falo do capítulo 4, 5 e 6, e a gente continua. Fique com Deus, até a próxima.